Recording is on. Então, lembre-se, o que falamos aqui, o que a gente sempre fala aqui nas nossas reuniões, não é teórico, não é acadêmico. O que falamos aqui é em transformar a base da vida, transformar essa base da vida errada e ilusória do ego para a única base real, verdadeira e eternamente divina. Isso que nós estamos fazendo aqui. Isso daqui não é teoria, é para praticar. Então, pare de construir a sua vida, a sua família, o seu trabalho e tudo mais em cima de uma base mentirosa, inexistente, que é o ego. Enquanto você estiver construindo a sua vida, trabalhando, cuidando da sua família, do seu trabalho, da sua finança, em cima do ego dualista, do quero, não quero, pode, não pode, isso, aquilo, você vai estar ferrando, literalmente ferrando mais ainda a sua vida e tudo mais. Então, a gente tem que se livrar dessa base, que é uma verdadeira areia movediça. Por isso que não existe equilíbrio, não existe estabilidade, sempre está no perrengue. Às vezes tá tranquilo, mas logo, não demora alguns minutos ou algumas horas, já está nervoso, estressado, egoísta, materialista. Não construa. Só que as pessoas não percebem que estão construindo em cima da areia movediça do ego, do quero, não quero, das dualidades que são absolutamente erradas e venenosas. Então, saiba que o você ego, ele é materialista, egoísta, ganancioso, ele é 100% de más qualidades. Ela instala só más qualidades na sua mente. E não me venha dizer que você é uma boa pessoa. Não me venha dizer que você é honesto e responsável. Não me venha dizer que você é um filantropo que ajuda os outros, ajuda os amigos, isso, aquilo. Isso tudo é mentira, é balela, tá certo? O ego faz isso para inflar o seu próprio ego, tá certo? Do ego só nasce causas negativas. Do ego só nasce causas negativas. Então, se você acha que está ajudando as pessoas, é para assim, se beneficiar de forma egoísta de alguma ação que você faz. Para crescer o seu ego, o seu orgulho, a sua arrogância, a sua superioridade. Eu posso, o outro lá não posso, eu sou rico, o outro lá um miserável, isso e aquilo. Tá certo? Não existe nada de bom no ego. Por isso que a gente tem que calar e eliminar o ego. Não é possível uma pessoa que tenha trabalhado com o ego ter paz verdadeira, ter harmonia. Não tem harmonia nem em casa, não tem paz nem em casa. Não tem a plena felicidade, principalmente, nunca vai alcançar a prosperidade merecida. A gente sempre fala aqui, dinheiro qualquer um ganha, ladrão, corrupto, sei lá o quê. Qualquer um ganha. Não existe coisa mais fácil do que ganhar dinheiro. Basta ser traficante, sei lá o quê, assaltante. Mas lembre-se, sucesso profissional qualquer um pode ter, até mesmo ladrões e traficantes, mas alcançar o verdadeiro sucesso só há uma única forma: vencer o ego, sufocando todas as manifestações verdadeiras voltadas ao mundo material. E essa vitória sobre o ego é para poucos, não é para qualquer um, é para raríssimos, pouquíssimos. Aliás, essa vitória sobre o ego é o seu único objetivo na vida, pois sem essa vitória não há como se tornar nessa alma feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso, é um grande erro viver objetivando os resultados no mundo material de acordo com os seus quereres egoístas e materialistas. Aí as pessoas sempre perguntam, mas se eu não correr atrás do dinheiro, como eu vou sustentar minha família?
Como eu vou pagar minhas contas? Como eu vou viver? Não vou ter casa nem alimento, muito menos dinheiro para pagar as contas, escola, sei lá o quê. Olha só o nível da ignorância dos apegados. O que está escrito lá na Bíblia? Está escrito lá: primeiro conquiste o reino de Deus, e tudo lhe será acrescido. Tá, primeiro você está fazendo o quê mesmo? Você não está fazendo nada para conquistar o reino de Deus. Você está fazendo tudo para conquistar o reino do mundo criado, o reino material. Você está fazendo exatamente o oposto. Quem procura matéria é o ego, tá certo? E quem pratica e elimina o ego encontra o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. Está fazendo tudo o oposto. O ego inverte absolutamente tudo. E depois, Deus te fez a semelhança dele. Deus não te fez a semelhança do ego. Deus não te fez egoísta, ganancioso, medroso, estressado, nervoso, triste, ansioso, etc. Deus não te fez dessa forma, mas hoje você vive dessa forma. Alguém já tem tranquilidade, felicidade, harmonia plena, segurança plena, prosperidade que você nunca mais vai se preocupar com o lado material, financeiro. Então, Deus, você é absolutamente semelhante a Deus. Você é uno a Deus. Você é tão perfeito quanto Deus. Você acha que Deus tem falta de alguma coisa? Deus tem que ser ganancioso para ir procurar dinheiro? Claro que não. Claro que não. Então, não viva dessa forma egoísta, mesquinha, ilusória, usando sentimentos contrários à sua própria natureza divina, semelhante a Deus. Deus te fez igualzinho a Ele. Para quê? Para que você não sofra de forma nenhuma, de nenhuma. Você é íntegro, você é completo, você é eterno, tá certo? Você é o Criador, você não é coisa criada. Então não fique estressado, preocupado, triste, não fique vivendo perdido e assumindo uma falsa identidade absolutamente venenosa e maldosa. Tem que se livrar dessa falsa identidade. E quem ainda é o ilusório ego é que esqueceu que és uno ao Criador. Se você ainda é apegado, egoísta, tem tristeza, isso e aquilo, fica estressado, nervoso, então isso significa que você esqueceu que você é um ser divino tanto quanto Deus. E continua assumindo o ego. Por isso que deves romper o seu laço que hoje te tornou no ego absolutamente venenoso. Pratique calar o ego, pratique contemplação. Não existe nada mais simples do que isso. Contemple tudo. Não fique revidando, retrucando, não fique criticando, julgando e condenando. Simplesmente faça o que tiver que fazer e fique contemplando. Cale o ego, contemple. Sabe o que acontece quando você simplesmente contempla tudo que acontece na sua vida, na sua família, com seu filho, com o seu trabalho, nas suas finanças? Sabe o que acontece quando você contempla com toda a pureza e sinceridade? Você vai passar a enxergar Deus, as vontades de Deus, movendo as coisas, criando as situações, os fatos e ocorrências, e você vai ter uma experiência divina, porque as vontades de Deus que fazem o mundo material se tornar factual ou circunstancial é um mundo, é a vontade absolutamente divina, e você vai enxergar e experienciar isso. E aí nunca mais você vai ter medo nenhum. Por quê? Porque tudo é vontade de Deus, tudo é Deus fazendo. Mas não, o ego inverte tudo,
E aí, estou com medo, estou preocupado, estou nervoso, estou estressado. Por quê? O ego é anti-Deus e não enxerga Deus. Tá certo? O ego é anti-Deus. Nunca vai ter nenhum contato, nenhuma experiência com Deus. Por isso que quando você passa a neutralizar a sua mente, neutraliza o ego, quando você passa a simplesmente contemplar, você com pureza, sem as interferências do ego, você experiencia as vontades de Deus fluindo livremente e divinamente na sua mente e na sua vida. Pronto, você nunca mais vai querer ter essas dualidades do ego. Então, é simples, pratica calar o ego e descortinarás a sua verdade. Você vai descortinar a sua verdade divina e eterna. E depois você vai descobrir que, como diz na Bíblia, eu e o meu pai somos uno. Eu e o meu pai somos um só. Tá certo? É o que você vai descobrir quando você deixa as vontades de Deus fluírem livremente na sua vida, na sua mente. E viva sinceramente, com toda certeza, que você é realmente um pedaço de Deus. Portanto, elimine as dúvidas, elimine as incertezas ou até mesmo a convicção entre o certo e errado. Mas o que é certo, errado. Não, isso é dualidade. Certo e errado. Claro, é melhor o certo do que errado. Né? É claro, não tem dúvida nenhuma. Mas entre o negativo e o positivo, claro, é melhor ser positivo. Mas você ser certo, você ser honesto, você ser correto, você ser positivo, sei lá o quê, não vai mudar a sua vida. Não vai mudar. Por quê? Porque você não saiu da dualidade. No mundo de Deus, no seu mundo, no mundo da sua alma, tudo é absoluto. Absoluto significa que não tem o contrário. Tá certo? É uma coisa só e nunca muda eternamente. Então, é puro amor, pura paciência, pura compaixão, pura sabedoria, pura tranquilidade, felicidade, pura harmonia. Tá certo? Não existe o contraditório, como no mundo dualista. Por isso que você tem que acabar com a dualidade do ego e aí você automaticamente entra no mundo absoluto. Por isso que tem que calar o ego. Quando você cala o ego, você elimina as dualidades da sua mente. E aí o absoluto da sua alma e de Deus passam a fluir livremente. Tá certo? Pronto. Você conseguiu se iluminar. Claro, isso daqui é um processo, mas o resumo é exatamente isso. E uma vez eliminado o ego, você deixa de ser um ser humano. Hoje você é o quê? Hoje você é um ser humano. Você tem que deixar de ser um ser humano. Você não pode ficar sendo esse ser humano. Porque o ser humano é ligado à matéria, é ligado à mente material. O ser humano é ligado ao ego. É o ego, tá certo? Mas quando você elimina o ego, você deixa de ser esse ser humano temporal que está envelhecendo, que está arrumando a morte física, tá certo? Por quê? Quando você elimina esse ego, você se torna no absoluto. Você entra no mundo eterno e divino, tá certo? Mas ser humano é uma grande conquista, não deixa de ser uma grande conquista no caminho evolutivo. Não é? É uma grande conquista. Agora, basta deixar de ser o ego mental e vai se tornar num ser divino, aquilo que realmente você é. Lembra? O que diz lá na Bíblia? Primeiro conquiste o reino de Deus. Tá, matéria não entra. Egoísmo não entra. Por quê? Lá tudo é absoluto. E o que é absoluto? Eternamente imutável.
eternamente, todos os valores são eternos e imutáveis. Tá, o ego vai entrar lá? Claro que não. Você, corpo físico, matéria que já está no caminho do apodrecimento, vai entrar no reino de Deus? Claro que não. O antideus também não entra no reino de Deus. Tá, o único capacitado para entrar no reino de Deus é quem? O você, a alma feita à imagem e semelhança dele, um pedaço dele. É o único. Por isso que quando você elimina esse ego, automaticamente, naturalmente, você não tem que fazer nada. As vontades, a sabedoria, o amor e tudo mais, a felicidade, tudo passa a fluir dentro da sua vida. E aí você vai estar ainda nesse seu corpo, nessa sua mente, mas você vai deixar de ser um ser humano, e sim um ser divino. Então, depois, a gente não deve ser humano. E ainda eles usam aquele jargão, né? Ah, mas eu erro, mas errar é humano. Que isso? Isso é a maior ignorância, dizer que errar é humano. Sabe por que é a maior ignorância dizer que errar é humano? Sabe por que é a maior ignorância? Sabe por quê? Porque você está justificando o seu erro. E quando você justifica o seu erro, você pode continuar e vai continuar errando. Você pode errar mais 1 trilhão de vezes elevado à enésima. Não, eu errei porque eu sou ser humano. Eu errei novamente porque eu sou ser humano. E vai ficar eternamente errando e desculpando e justificando o seu erro. Pronto, você nunca vai sair desse ciclo vicioso. Você nunca vai deixar de ser esse humano errante. Errante por causa do ego. Mas você é feito à semelhança de Deus. Então, não use essa desculpa esfarrapada que vai prolongar por tempo indeterminado a sua própria ignorância mental ligada ao ego. E quem diz que errar é humano, ele está se autoproclamando que pode continuar errando, pois é humano. É humano. Então, é uma pessoa que esqueceu que és a alma feita à imagem e semelhança de Deus. O ego faz esquecer, o ego faz esquecer. Por isso que a gente não pode continuarmos como seres humanos. E depois, o humano, que justifica o seu erro, ele não sabe, não tem a capacidade de se beneficiar de cada erro. Não é para justificar o seu erro, é para você se beneficiar de cada, entre aspas, erro, porque erro não existe. Erro não existe. Erro cria oportunidades. Erro cria oportunidades de você praticar e se elevar. Então, se aquele erro, entre aspas, vai criar uma oportunidade para você futuramente poder praticar, então não é erro, é um grande benefício, tá certo? E quando o erro, entre aspas, acontece, você pratica. Fique lá caladinho, fique lá com o ego calado, fique apenas contemplando ou dizendo essa é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, eu devo ficar absolutamente calado, o ego calado. E aí o ego vai se enfraquecendo até um dia se desaparecer e você vai começar a manifestar Deus e a sua própria alma. Por isso, pare de se rebaixar. Pare de se rebaixar pensando que errar é humano. Não existe uma autodestruição maior do que essa. Não, errar é humano. Essa forma é a forma mais ilógica e irracional de você justificar um erro, porque você vai
rebaixando a cada vez que você fala isso. E mais, as ilusões e mentiras do ego jamais se tornarão em verdades absolutas. Você pode sonhar, pode correr atrás de qualquer coisa que o ego queira. Você nunca, jamais se tornará um ser divino. Você nunca vai alcançar a verdade absoluta. Mas os apegados ao ego acreditam que essas mentiras são verdades. Então, saiba que mentira sempre será mentira. Se você mente para você através do seu próprio ego, mentira sempre será mentira. E a vida inteira, você pode reencarnar 1000 vezes, mentira sempre será mentira. O ego sempre será mentira. Enquanto não for removida da sua mente. Tem que ser removida. Daí a obrigação de calar o ego e eliminar definitivamente da sua mente. Mesmo porque só a alma idêntica a Deus é a verdade absoluta e eterna. E perceba também que infinitamente mais importante do que você pensa dos outros, ou que faz pelos outros. Tem muita gente que gosta de ajudar os outros, faz muitas coisas pelos outros, mas muito mais importante do que isso é saber o que você pensa de você mesmo e o que você faz por você mesmo. Tem muita gente que faz um monte de coisa, ajuda um monte de necessitado, não sei o quê, faz voluntariado, mas espera aí, o que você pensa de você? Fala aí com sinceridade. Não, eu sou nervoso, eu tenho medo, eu fico estressado, eu fico triste, fico ansioso, fico sei lá o quê. É isso que você pensa de você? Você faz o bem para os outros, mas você ferra com você mesmo? E acha isso, e ainda acha que está fazendo bem para os outros, quando você mesmo está ferrando com você mesmo? Isso é ego, isso é egoísmo, arrogância, orgulho, convencimento, ego inflado. Faz o bem, entre aspas, para os outros, mas você mesmo ferra com a sua própria vida. Não, existe ignorância maior do que isso? Não existe, não existe. Então, e depois, o que você faz por você mesmo? O que você está fazendo hoje para você mesmo? Sabe, a única coisa que você pode fazer de bom para você mesmo é calar o ego. Não existe outra forma de você fazer o bem para você mesmo. Fala qualquer coisa aí, eu te rebato na hora. Não existe nada que você possa fazer de bom para a sua vida, a não ser calar o ego. Você pode morar numa mansão gigantesca, ter 20 aviões, 20 iates, ter não sei quantas centenas de toneladas de ouro, mas você não vai estar fazendo nada de bom para você mesmo. Porque a única coisa boa que você pode fazer por você é eliminar o ego. Não existe mais nada. Então, aqui trata-se do que realmente você faz pelo você alma. O que você faz pelo você alma, idêntico a Deus? O que você está fazendo para que essa alma passe a se manifestar divinamente? Isso que é o que importa. É a única coisa que você veio fazer aqui. Agora, se não está fazendo pelo ego. E aí está lascando e rebaixando a sua própria vida. Porque até hoje você só veio fazendo tudo pelo ego, que não é o você. Não é você. Então, se você está fazendo pelo ego, você não é o ego. Então você nunca fez nada por você. Uma loucura, uma loucura. Nunca fez nada pelo você alma, e sim tudo pelo ego inexistente. Tem mais coisas aqui, mas eu vou parar porque hoje falei demais, né? Então, pessoal, boas práticas aí, e tem que
praticar com toda sinceridade. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima.